Graça e paz. Amados, no livro de Efésios, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, meu amado. Vamos ler até o versículo 14. Depois nós leremos todo o restante do capítulo. Aqui, Paulo ele escreveu esta carta aos irmãos que viviam em Éfeso, e quando ele escreveu essa carta, Paulo estava preso em Roma. E ele vem trazer muitos ensinamentos sobre a palavra do Senhor. Ele vem trazer aqui as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Ele direciona esta palavra aqui, meu amado, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. Deixa eu te falar uma coisa. Santos são pessoas vivas, separadas por Deus para viver uma vida diferente. E é chamada para viver em santidade. Então não são pessoas escolhidas por homens, não são pessoas que já morreram e foram canonizadas, não. A palavra nos ensina que santos são pessoas separadas por Deus. E Paulo, ele direciona essa carta aqui, esse ensinamento a essas pessoas, que são pessoas santas, que são aquelas que são separadas por Deus e fiéis. Olha só o que o texto diz aqui no versículo 1. Santos que vivem em Éfeso e fiéis. Fiéis, meu amado, são todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Então, todo aquele que é fiel também é santo. E todo aquele que é santo também é fiel. Então, essa palavra é direcionada a essas pessoas. E também a todas as outras pessoas que não conhecem a Jesus. Porque o ensinamento que ela traz é muito profundo. É uma palavra muito clara, que mostra o que o nosso Senhor fez e quem Ele é para nós. E o Filho de Deus, meu amado, Ele não vive mais no deve ter, mas no tem. Nós temos que tomar posse de toda sorte de bênçãos que Deus tem para nós. Sabe por quê? Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós fomos escolhidos, meu amado, por Deus. Nós fomos predestinados. Nós fomos agraciados no amado. Temos a remissão dos pecados pelo seu sangue. Temos a revelação do mistério da sua vontade. Nós fomos feitos herança de Deus. Fomos selados como Espírito Santo. Olha que maravilha.
O versículo 2 diz assim, ó: graça a vós outros e paz da parte de Deus. Olha só, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça, meu amado, é a causa da salvação. E a paz é o fruto da graça. E essas bênçãos, elas não vêm do homem, não. E elas nem podem fluir da igreja. Elas só podem ser dadas, sabe por quem? Por Deus. Então, Paulo, ele vem nos trazer, nesse capítulo 1, muitos ensinamentos. Eu acho essa palavra, esse texto muito profundo. Eu tenho meditado muito nesse texto e Deus tem falado muito comigo através dessa palavra. Sabe por quê? Toda vez que você abre as Escrituras Sagradas, Deus, ele está falando com você. E quando nós estamos orando, meu amado, nós estamos falando com Deus. Por isso que nós devemos meditar e examinar as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E Paulo aqui, ele direciona esta carta aos santos que vivem em Éfeso e fiéis. E ele vem falar da graça, ó, graça a vós outros e paz. A paz cristã, meu amado, é algo absolutamente independente das circunstâncias externas. É tudo aquilo que faz com que a vida seja digna de ser vivida. Você acha que o crente não passa por lutas? Passa sim, mas quem nos sustenta é Jesus de Nazaré. Quem nos dá a vitória, meu amado, é Deus. Mas nós que somos cristãos, nós temos que ser pessoas felizes. E nós temos essa paz que o nosso Deus nos dá. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, nós vivemos de acordo com a vontade dele. Mas se você tiver com a sua vida alicerçada em Jesus de Nazaré. E essa paz é o mover de Deus que se faz presente no coração dos redimidos. Você sabia que você foi redimido? É a segurança da reconciliação por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, olha só, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele direciona essa palavra aos crentes de Éfeso, aos santos, aos fiéis, e essa palavra, meu amado, é direcionada a nós, a todos os servos de Deus de todos os cantos do mundo. Você precisa abrir a sua mente e pedir a Deus para te dar entendimento e uma sabedoria vinda dele para você entender aquilo que Deus tem falado para a sua vida através da palavra. Olha o que diz o versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meu amado, Deus nos faz rico em Jesus de Nazaré. Ele é o dono do universo e nós somos seus filhos e herdeiros. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, e nós confessamos com a nossa boca, e nós cremos com o nosso coração, nós nos tornamos, meu amado, filhos de Deus. E o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. Isso está lá em Apocalipse. E lá, você sabia que no livro da vida, o nosso nome, ele não é o mesmo nome que nós temos aqui na terra. Nós teremos lá um nome triplo, meu amado. Sabia disso? É o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, que é a cidade que Deus preparou para nós, que nós vamos morar lá, a Nova Sião, e o nosso novo nome. Então isto é uma maravilha. Então Deus, ele é o dono da sua e da minha vida, meu amado. Você crê nisso? Deus é o dono de tudo que você tem. Tudo que você tem foi Deus que deu. Tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Muitas vezes nós perdemos bênçãos porque nós não estamos sendo obedientes a Deus. Para a promessa de Deus se cumprir na minha vida, eu preciso estar alicerçado e alinhado com a promessa de Deus, meu amado.
Amém? Então Deus, ele nos faz ricos em Jesus de Nazaré. Você crê, meu amado? Olha o que diz lá em Romanos 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, meu amado. Olha o que diz em 1 Coríntios 8, versículo 6. Todavia para nós Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo. Deus, Ele é dono de tudo. Tudo que tem, tudo que existe é de Deus, meu amado. Tem pessoas que se acham autossuficientes e acreditam por si só que não dependem de Deus. Aí que está um grande engano da maioria das pessoas. Nós somos abençoados por Ele com toda sorte de bênção espiritual. Olha o que diz aqui no versículo 3. No Velho Testamento, o povo tinha bênçãos materiais como recompensa por sua obediência. Você pode examinar esse texto que eu estou falando aqui em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao versículo 13. Mas hoje nós temos toda sorte de bênção espiritual. O espiritual, meu amado, é mais importante que o material. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus, ele é o dono e Senhor da sua vida, quem vai cuidar de você, meu amado? É Deus. Quem vai prover o que você precisa? É Deus. Quem vai guiar os seus passos? É Deus. E Ele nos diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Sabe por quê? Porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O pão de cada dia o Senhor vai prover na sua vida. O vestir o Senhor vai prover na sua vida. Aquela causa que você tem para resolver, que não tem solução para os homens, mas para Deus tem, meu amado. O espiritual, ele é mais importante do que o material. Faça uma reflexão sobre a sua vida. Será que você tem buscado realmente o nosso Deus como tem que ser buscado? Será que você tem vivido o Evangelho como ele precisa ser vivido? Nós temos que ser, meu amado, aquilo que nós dizemos que somos. Se você se diz ser um cristão, um servo de Deus, nós temos que viver a palavra. Nós temos que ser obediente a Deus. Nós não podemos ser um crente morno. Nós temos que ser fiéis e verdadeiros com o nosso Senhor. E estas bênçãos que a palavra traz aqui não são bênçãos materiais, mas nas regiões celestiais em Cristo. A vida do cristão está centrada no céu, meu amado. Sua cidadania encontra-se no céu. Amém, meu irmão? A palavra de Deus, ela nos confirma isso que eu estou te dizendo. Em Filipenses 3, nos versos 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha que maravilha. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando nós estivermos com Cristo no céu, meu amado, nós seremos a imagem e semelhança dele. Nós somos irmãos de Jesus de Nazaré. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos adotados por ele. Ele nos ama, meu amado. E ele te ama também. E sabe o que nós temos no céu? Nós temos um Salvador e Pai. Nós temos um Senhor amado e fiel. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, meu amado. Você crê? A nossa pátria está lá. A nossa esperança, meu irmão, está lá no céu. A nossa herança está nos céus. O nosso galardão nós receberemos no céu. O cristão, ele é cidadão do céu. E todas as bênçãos que recebemos são em Cristo. Os crentes são fiéis, meu amado, em Cristo, escolhidos nele, recebemos a graça nele, temos a redenção em Cristo, somos feitos herança nele, somos selados em Cristo, meu amado.
Olha que coisa maravilhosa. A parte B do versículo 3 diz assim, ó: como nos escolheu nele com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha só, Deus, Ele precisa ser glorificado a todo instante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, meu amado, Ele deve ser glorificado e louvado por toda sorte de bênção que Ele derrama sobre nós. O cristão, ele deve glorificar a Deus pela sua santidade. O cristão deve glorificar a Deus pela sua misericórdia. Deve glorificar a Deus pela sua fidelidade, meu amado, e por suas obras maravilhosas. Você nem imagina o quanto Deus tem te abençoado. Muitas vezes as pessoas não percebem o quanto são abençoados por Deus e não agradecem a Deus e não glorificam a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Nós temos que glorificar a Deus quando nós temos o muito. Nós temos que glorificar a Deus, meu amado, quando nós temos o pouco. Aí que está a fidelidade do cristão. Sabe por quê? O plano de Deus, ele exige que somente ele receba a glória, louvor, adoração e ações de graça do seu povo. Em momento algum, ele pode ser substituído por qualquer homem ou ídolo feito por mãos humanas. Você está me entendendo, meu amado? Em Isaías 42, versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de esculturas. Olha que profundo esse texto aqui. O nosso Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele precisa ser o centro e a primícia da sua e da minha vida. Deus, ele não permite que ninguém receba a honra e o louvor que somente ele merece. Por isso que no versículo 3 diz assim: ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que glorificar o nosso Deus, meu amado, a todo instante. O versículo 4 nos diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não foi você que escolheu Deus. Foi Deus que nos escolheu, meu amado. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por isso que Jesus veio, meu amado. Nós fomos reconciliados com Deus através do sangue de Jesus, do sangue de Jesus de Nazaré. Olha o que diz lá em João 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Nós somos escolhidos, meu irmão, e a escolha é fruto da graça, e essa graça quem dá é somente Deus. E não é mérito humano, não é mérito nosso. Nós somos escolhidos pela graça de Deus. Precisamos nos aproximar com humildade diante daquele, meu amado, que nos amou primeiro e nos separou por sua graça para sermos, sabe o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E Deus, ele não nos divide com o mundo. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O versículo 5 diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito da sua vontade, meu amado, é o bom propósito da sua vontade. Deus nos predestinou. O que é isso? O plano de Deus foi determinado desde a eternidade. Antes que o mundo fosse mundo, Deus já tinha nos predestinados a ser escolhidos e filhos dele. Então Deus nos predestinou, meu amado, para ele, para vivermos diante dele. Deus não nos escolheu para vivermos longe dele. Esse é o plano de Deus. Nós somos escolhidos para andarmos com Deus, na presença dele, e encontrarmos plenitude
de alegria. Não existe uma vida feliz longe de Jesus de Nazaré, meu amado. Você pode ter tudo, você pode ter dinheiro, você pode ter posse, você pode ter um cargo, pode ter status, mas se Jesus de Nazaré não for Senhor da sua vida, a sua vida será vazia, porque o vazio que as pessoas sentem é do tamanho de Deus. O versículo 5, a parte B, diz assim: segundo o beneplácito da sua vontade. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos transformados em filhos de Deus. Não somos mais homens e mulheres que vivem como se não tivesse pai. Nós somos adotados, meu amado, pelo Pai. Somos filhos de Deus, recebemos um novo nome, uma nova herança. E ser filho de Deus, meu irmão, é o privilégio mais sublime da nossa salvação. O alvo final de Deus ao nos tornar seus filhos, sabe qual é? É a salvação da nossa alma. Então você que está me ouvindo esta noite, cuide da sua alma. Você tem uma alma. Você que ainda não conhece Jesus de Nazaré, meu amado, você tem uma alma e a sua alma está sofrendo porque você está distante do nosso Rei, do Senhor dos Senhores. Amém? O versículo 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A adoção dos homens como filhos de Deus é para louvor e glória da sua graça. Não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus, mas Deus em sua graça nos fez aceitáveis, sabe aonde? Em Cristo Jesus, meu amado. Cristo, Ele habita para sempre no amor infinito de Deus. E como estamos em Cristo, o amor de Deus para com Cristo está em nós de uma maneira maravilhosa. Olha o que Jesus fez por nós. Ele deu a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Ele morreu por nós para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E assim nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Por isso que Cristo habita, meu amado, para sempre no amor infinito de Deus. E como nós estamos em Cristo, você precisa estar em Cristo. O amor de Deus para com Cristo está em nós de uma maneira maravilhosa e sobrenatural. O versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Todas as bênçãos que recebemos do Pai, recebemos em Cristo. Jesus, Ele nos redimiu. Nele, meu amado, nós temos a redenção. O preço da nossa redenção foi pago na cruz do Calvário com seu sangue. Isso quer dizer que estamos livres da lei, da escravidão, do pecado, do mundo e do poder do diabo. Nós temos um Pai, nós temos um dono, meu amado. E o perdão de Deus é completo. Ele enviou Jesus para morrer e assim remover a culpa do nosso pecado. Se coloque diante de Deus, coloque a sua vida no altar do Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Enquanto você não confessar os seus pecados diante de Deus, você não terá paz no seu coração. Jesus, meu amado, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nenhuma acusação pode prosperar contra nós. Sabe por quê? Jesus de Nazaré, Ele é o nosso advogado. É Ele que intercede por nós a Deus, meu amado. Olha o que diz em Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Olha como Deus é maravilhoso. Os versículos 8, 9, 10 até 14 diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Meu amado, tudo precisa convergir para Jesus de Nazaré. Se você tem escutado um evangelho que vai massagear o seu ego, cuidado. O centro da palavra é Jesus de Nazaré. Toda palavra, meu amado, converge nele. Olha aqui o texto. Nele quem?
em Jesus. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, meu amado, hoje você está ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da glória, em louvor da sua glória. Meu irmão, Deus não apenas recebe e perdoa aqueles que Ele reconciliou consigo mesmo como filhos, Ele também os ilumina com a compreensão do seu propósito. Deus nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria para compreender o propósito de Deus. O propósito de Deus, meu amado, é oferecer gratuitamente salvação ao mundo. O dom da salvação é gratuito. E Deus, Ele te oferece hoje essa salvação, meu amado. Deus, Ele é soberano e está no comando de tudo. Meu amado, antes de apresentarmos nossas dores, nossas lutas, nossas lágrimas e nossas perdas neste mundo, devemos levantar os olhos aos céus, meu amado, e exaltar aquele que nos amou, e escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. E você, que ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia da oportunidade. Este é o momento da oportunidade. Abra o seu coração para Jesus habitar, meu amado. Para morar no céu, você precisa receber Jesus como seu único e Salvador e Senhor da sua vida. Em Romanos 10, os versículos 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. Quando recebemos Jesus Cristo, nascemos na família de Deus, através da obra, meu amado, sobrenatural do Espírito Santo. Isso se chama novo nascimento e é apenas o começo de uma nova história que Deus vai escrever em sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele quer escrever uma nova página. Ele quer que você viva o novo de Deus. Ele quer que você se alimente do pão do céu. Ele quer que você beba da água da vida, meu amado. Não existe outro caminho a não ser Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você o aceitar, você vai viver o novo de Deus. Abra seu coração e deixe Deus habitar, meu amado. Venha como você está. Sabe por quê? Quem vai restaurar a sua vida é Deus. Venha como você está. Deus, Ele quer você como você está. Porque quem vai te mudar, quem vai te moldar é Deus, meu amado. Quem vai enxugar as suas lágrimas é Jesus de Nazaré, através da ação do Espírito Santo. Amém? Que você medite nessa palavra e que você abra o seu coração a Deus. E que as bênçãos de Deus, meu amado, em Cristo, autor da nossa redenção, possa estar sobre a sua vida. Este é o momento, este é o dia da oportunidade. E que Deus abençoe a sua vida. E que Deus abençoe a sua história. Que Deus mude a sua história. Que Deus restaure a sua família. Creia, confie e abra o seu coração a Deus. Amém.